Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que faz sentido, nesta audição, começar por fazer uma recuperação da memória histórica. Em 2010, em maio de 2010, o PSD, pela voz do deputado Bacelar Gouveia e do deputado Miguel Macedo, e o CDS, pela voz do Sr. deputado Pedro Mota Soares, desenvolveram um processo de contestação da nomeação de 2 administradores para reguladores sectoriais, ambos com um currículo na área, um deles professor de Direito reconhecido, com funções vastas na administração pública, e outro que até tinha sido coautor de uma iniciativa legislativa da primeira proposta de lei quadro dos reguladores e com experiência na área das redes, porque esses 2 nomeados tinham sido membros do Governo e isso era bastante para que ficassem impedidos de poderem exercer funções na regulação. Dava-se até o caso de um desses membros substituir uma anterior membro do Governo que estava a exercer funções num regulador sectorial de redes, sendo que era até especialista em segurança social, e antes dessa administradora, um outro administrador tinha sido deputado do CDS e sem qualquer experiência na área. Essa discussão foi uma discussão muito importante aqui no Parlamento para se demarcar aquilo que devia ser o comportamento futuro dos partidos relativamente à nomeação para as entidades reguladoras. Acontece que nos últimos anos o Governo anterior não só foi mais longe nas nomeações para estes cargos, tendo nomeado um chefe de gabinete de um ministro, tendo nomeado um anterior secretário de Estado para o Banco de Portugal, mas foi ainda mais longe nomeando para a ANAC alguém que não tinha qualquer competência para o exercício das funções. Em primeiro lugar, colocando a ANAC numa situação de perfeita ilegalidade. Em segundo lugar, criando a ANAC um problema de prestígio externo que até hoje se mantém. E em terceiro lugar, criando a possibilidade de, em matérias tão relevantes e que são hoje tão atuais, poderem as decisões do Conselho de Administração da ANAC serem questionadas nos tribunais. E aquilo que nós estamos hoje aqui a fazer é, em primeiro lugar, iniciar um processo de normalização do funcionamento da ANAC, sendo que essa normalização ainda não é completamente segura. Porque, apesar de nós estarmos em presença de uma entidade que é hoje uma autoridade administrativa independente, ela era antes uma entidade anacrónica que oscilava entre o universo da administração indireta e o universo da administração direta do Estado, e os próprios nomeados tinham origens que hoje, ao abrigo da Lei Quadro dos Reguladores, seriam impossibilitados de ser membros desse mesmo Conselho. Feita esta nota, que me parece ser muito importante para esta audição e que deve marcar também o futuro das audições parlamentares no universo dos reguladores, eu queria saudar a doutora Tânia Cardoso Simões, em primeiro lugar por se chamar Simões, e em segundo lugar por se chamar Cardoso Simões, uma das mais relevantes figuras da agricultura portuguesa da década dos anos 60 e 70, que foi provavelmente o grande autor da modernização da agricultura de montanha e da pequena agricultura. Mas, doutora, quero em primeiro lugar desejar-lhe muita sorte nesta nova função e dizer-lhe que não tenha desta função qualquer medo. Ela é muito exigente sob o ponto de vista do exercício, porque ela vai obrigar a que tenha com os outros administradores uma permanente atitude de contestação e até de confronto. Ao contrário do que muita gente pensa, os reguladores não são, os reguladores e os conselhos de administração das autoridades administrativas independentes não são uma direção-geral. O diretor-geral não representa, tout-court, aquilo que é o universo dessa regulação e dessa supervisão. A natureza do mandato dos membros é uma natureza autónoma, é por isso que eles são escolhidos pelo Conselho de Ministros, é por isso que eles têm limitações na sua exoneração e é por isso que eles têm um vasto conjunto de competências que não pode ser avocado pelo Presidente ou por qualquer outro membro do Conselho de Administração. E a primeira pergunta que eu lhe faria era uma pergunta de natureza prática. Ou seja, se vier a verificar por parte dos restantes membros do Conselho de Administração
alguma circunstância de incompatibilidade, sendo que o órgão decide por maioria dos seus membros e sendo a sua autora a única membro do Conselho de Administração que não tem nenhum impedimento legal, se é bastante a sua posição para decidir em nome da ANAC. E essa é a questão central para o futuro relativamente à própria ANAC. É porque nós estamos em presença de matérias que envolvem interesses de Estado, que envolvem grandes investimentos e que envolvem também, provavelmente, grandes contestações jurídicas e em sede de contencioso. E, portanto, essa é a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar em sede parlamentar, é saber qual é a sua opinião relativamente a esta circunstância. Verificada uma incompatibilidade dos restantes membros, porque eles não cessaram o seu vínculo contratual a um dos operadores em presença, porque a lei quadro determina obrigações de isenção e incompatibilidade, porque a participação na decisão dos seus membros pode levar a uma não existência de quórum no Conselho de Administração, se é bastante a sua posição relativamente a essa questão. A segunda questão é mais lata. Eu referi que a ANAC é hoje uma entidade administrativa independente. Tenho para mim que não é. Mas, a partir do momento em que o Parlamento a encaixa num regime jurídico que determina que ela é, só me basta cumprir aquilo que o Parlamento, enquanto não for revogada a lei quadro, que a minha perspectiva também não é uma lei quadro, deve fazer. Portanto, na minha perspectiva, a ANAC é um ente que oscila entre a regulação e a administração direta do Estado, uma vez que a ANAC também tem competências que dependem diretamente dos membros do Governo, desagradamente no licenciamento, tem competências de direção-geral no âmbito do auxílio das políticas públicas, tem competências de verificação do território, tem competências no âmbito da relação com as autarquias locais no âmbito dos aeródromos e da fiscalização dos aeródromos, tem competências no âmbito da proteção civil no que diz respeito à existência de dispositivos especiais para esse universo, tem competências de relação com as Forças Armadas e especialmente com a Força Aérea no que diz respeito ao espectro de funcionamento e compatibilização do tráfego aéreo, tem competências colaterais com as regiões autónomas no que diz respeito ao serviço público de transporte para as áreas territoriais insulares. Portanto, trata-se de um órgão, trata-se de uma entidade que vai para além daquilo que tradicionalmente se enquadra numa autoridade administrativa independente de natureza sectorial, com o objetivo de regulação sectorial, designadamente para mercados que são mercados tipificados, o que também não é o caso. Mas, doutora, sendo este o património da ANAC, aquilo que eu gostava de saber é como é que prevê o Conselho de Administração se articule na distribuição de competências dentro do seu próprio Conselho de Administração. Nós temos uma regulação económica para os agentes, para o setor, para a resposta às obrigações europeias. Temos uma regulação para os consumidores, que é cada vez mais importante e que devia levar a que a ANAC, se fosse uma entidade cumpridora da lei quadro das autoridades administrativas independentes, tivesse um Conselho Geral, ou um Conselho Tarifário, ou um Conselho Consultivo, que verificasse a participação dos diversos agentes em presença no setor, e que também não tem. E temos a ANAC numa visão mais profunda da supervisão, designadamente no cumprimento de matérias relacionadas com o regime sancionatório e que é pouco perceptível aos olhos da opinião pública. E nestas áreas da regulação económica, da regulação para os consumidores e da supervisão, eu gostaria que nos indicasse aquilo que é a sua perspectiva do funcionamento da ANAC, para que nós pudéssemos ter aqui no Parlamento um ponto de partida para as próximas audições. Ou seja, eu acho que a ANAC sai agora do radar político porque foi, durante muitos meses, foco de instabilidade fruto de uma nomeação indevida. Portanto, com a sua nomeação capaz, competente, experiente, resolvemos um problema, mas não sai numa perspectiva de histórico relativamente à ANAC e numa perspectiva de exigência para o futuro quanto às competências que ela própria tem que ter. Muito obrigado, desejo-lhe felicidades. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.